Olá, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor George, professor da disciplina de História. Eu estou vestindo uma camisa azul, manga longa, tenho 1,74 m de altura, tenho cabelo grisalho, estou utilizando um óculos de grau, beleza? Espero que você está acompanhando nossa aula, aproveite bastante essas informações, que será de muita serventia para a prova do Enem, que você estará aplicando com certeza aí no final do nosso ano, beleza? Nós vamos utilizar, a priori, um conteúdo muito importante do nosso programa que trata da introdução ao estudo da história. O que é história? Muito bem, essa pergunta ela tem permeado a mentalidade dos pesquisadores na nossa área durante muitos anos. Por volta do século XIX, alguns pesquisadores resolveram se debruçar sobre essa temática. Figuras como Auguste Comte, Leopoldo Ranke, da chamada Escola Filosófica Positivista, e depois o pessoal do materialismo histórico dialético, como Karl Marx e Friedrich Engels, e mais recentemente, já no século XX, nos primeiros anos do século XX, os estudiosos franceses, tais como Lucien Febvre e Marc Bloch, historiador francês, que também se debruçou sobre essa temática. Essa temática da história, ela tem uma relação direta com o presente. Nós só vamos ao passado porque temos alguns questionamentos e algumas angústias no presente. Ninguém procura saber sobre o nazifascismo se não tiver uma preocupação com a atualidade. Segundo Marc Bloch, esse historiador francês, a história é a ciência dos homens no tempo. Por isso que, comumente, os pesquisadores eles têm feito estudos e dado ressignificações ao passado. Também da escola dos análises, da escola francesa, a história é um processo de conhecimento constante e um processo em transformação. Assim como as demais ciências, a história também tem seu método. Nós utilizamos da crítica objetiva e subjetiva do documento. Não pense que qualquer um vai sair por aí escrevendo sobre a história humana e isso se caracterizar como algo de uma concepção acadêmica. Não, existem os critérios. E esses critérios devem ser, naturalmente, também obedecidos por todos aqueles que querem produzir a história. Pronto, aqui vos apresento um pensador francês, Auguste Comte, que para você que é do estado do Rio Grande do Norte, gostaria de lembrar que uma poetisa norte-riograndense, chamada Nízia Floresta, chegou a vivenciar um romance com Auguste Comte, morou um tempo na França e com ele se envolveu. Auguste Comte, ele juntamente com outros estudiosos, como Leopoldo Ranke, fundamentaram os princípios da chamada filosofia positivista. E vai se utilizar do positivismo para buscar uma espécie de verdade do passado. Só que qual o critério que Auguste Comte utiliza? Ele vai se utilizar do princípio do documento escrito. Para Auguste Comte e aqueles da escola metódica ou positivista, a verdade estava no documento. O documento falava por si só. E aí tem um problema. Do mesmo jeito que uma pessoa pode falar algo que não seja real, o documento também recebe uma escrita de um fato que também não seja real. Do mesmo jeito que você pode desconfiar da oralidade de alguém, também pode-se fazer desconfiança de um documento escrito, Eu estou mostrando para vocês aí na imagem a carta de abdicação de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I abdicou o cargo de imperador do Brasil. Então, para muitos estudiosos do positivismo, só se poderia compreender a abdicação de Dom Pedro I a partir deste documento. Mas se fosse um relato de José Bonifácio, que conviveu com Dom Pedro I, se fosse um relato das pessoas que conviveram com o primeiro imperador do Brasil, isso não mereceria crédito na visão dos positivistas. Hoje em dia, nós trabalhamos na concepção de oralidade. Você pode entender, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial entrevistando esses combatentes, pessoas que conviveram naquele período. E, lógico, é evidente, comparando essas narrativas ou essa oralidade com documentos do período. Embarcamos para a Itália, desembarcamos em Nápoles. Foi uma fase muito difícil, porque longe da família, clima diferente, muito frio. Nós perdemos lá 8 aviadores em combates aéreos. Agora eu vou passar para analisar a escola marxista.
A escola marxista, ou também denominada de materialismo histórico e dialético, ela nasce também no final do século XIX. O Karl Marx, né, um sociólogo alemão, ele fundamenta um princípio para se compreender o passado da humanidade. Na visão de Marx, nós, desde a nossa origem, nos organizamos no processo de organização da produção. Por isso que Karl Marx vai lá no passado, né, mais longínquo, e vai observar que sociedades como do Egito Antigo, Mesopotâmia Antiga, utilizavam do que ele chama de modo de produção asiático, em que o Estado era detentor da propriedade da terra, dividia essa terra com trabalhadores e cobrava dos trabalhadores o pagamento de impostos pelo usufruto dessa terra. Caminhando um pouco mais à frente, ele vai estudar as sociedades ocidentais, como a sociedade grega e a sociedade romana, e vai identificar que tem um aspecto em comum em ambas, que era a utilização de uma criatura como força produtiva de alguém. Quem era essa criatura, professor George? Era o escravo. Alguém que se tornava escravo por dívida, deveu a uma pessoa, não conseguiu pagar, deveu ao Estado, não conseguiu pagar, perdeu sua condição de homem livre e fora escravizado. Ou escravo por guerra, não é? Você foi derrotado num conflito e a partir dali você passou a ser escravizado por um outro grupo humano. Então Marx formula a conceituação de modo de produção e ele vai se aprofundar bastante a partir do mundo moderno e contemporâneo, quando se faz a classificação do modo de produção capitalista, em que, segundo Marx, um grupo é dono dos meios de produção, no caso a burguesia, e outro é dono da força produtiva, que é o proletariado. Então, para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classe. Segundo esse estudioso, né, no dia que acabasse a luta de classe, para muitos acabaria a história. É uma concepção importante. Vez por outra vocês encontram questões nas provas do Enem tratando de feudalismo, de capitalismo, de socialismo, de escravismo, né? Com certeza, ali é uma concepção marxista que está presente na questão da prova do Enem. Seguindo mais à frente, vamos tratar agora da escola dos análises. A escola dos análises é a escola historiográfica mais utilizada hoje nas provas do Enem. Por quê, professor? Porque a escola dos análises é um grupo que nasce ali em 1929 na França e eles partem do princípio e do preceito que tudo que o ser humano produziu é fonte histórica. Então a roupa que o professor Jorge está utilizando agora aqui, essa camiseta azul de manga longa, o óculos que o professor Jorge está utilizando, um óculos feito com material plástico e com lentes de vidro, o tênis que o professor Jorge está calçando, tudo isto se constitui em fonte histórica. Alguém que daqui a alguns anos resolva tentar compreender como é que anos atrás, anteriores, as pessoas se vestiam, né, elas poderão muito bem utilizar esses vestígios da roupa do professor Jorge para fazer esse estudo. A linguagem, né, a roupa, a pintura, certo? A literatura, a música, tudo é fonte para compreender um determinado passado e um determinado grupo social. Quem foi que propôs isso e que, de certa forma, influencia muito na nossa sociedade hoje? A escola dos análises, do Marc Bloch, que falei no início da aula, do Lucien Febvre, que falei no início da aula. Vocês têm aí duas imagens importantes acerca da escola dos análises. É uma letra de uma música, né? O Bêbado Equilibrista, do Aldir Blanc e do João Bosco, tratando da lei de anistia no Brasil, que garantiu o retorno de pessoas que tinham fugido do nosso país durante o período da ditadura militar, entre 1964 e 1985. A partir de 79, com a lei de anistia, muitas pessoas retornaram para o nosso país. E o que é que você pode encontrar numa prova? Uma letra dessa de música, tratando desse fato histórico, que é a lei de anistia. É o Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. E mais ao lado vocês estão visualizando jovens vestidos com trajes que não eram os trajes muito comuns na década de 60, não é? Aquela roupa padronizada. Nós estamos falando aqui do movimento hippie, que foi um movimento importantíssimo para questionar, por exemplo, a guerra no Vietnã, a presença norte-americana no Vietnã, fato histórico extremamente importante do período da Guerra Fria, e a defesa pelas liberdades. Então, se hoje nós temos uma sociedade livre,
em parte devemos também a este movimento, que nasceu ali defendendo a paz, o amor, né? A felicidade dos indivíduos através da pacificação e não através da guerra. Beleza? Gente, para finalizar nossa aulinha de hoje, vou deixar uma dica para vocês, certo? Se puderem, pesquisem sites, dê uma olhadinha, explore as redes sociais de forma que lhe beneficie. Você pode pesquisar, por exemplo, o site de uma revista chamada História Viva. Lá tem uma edição que é específica sobre a Escola dos Análises. Como também você pode fazer uma pesquisa acerca de algumas dessas personalidades que eu citei aqui, do Lucian Febvre, do Marc Bloch, né, que eram historiadores e ajudaram a construir essa concepção. Como também você pode fazer um estudo acerca do materialismo histórico dialético, porque muitos desses processos seletivos, o Enem é um deles, muitas vezes cobre essa temática. Não deixando de responder as questões que nós vamos estar disponibilizando para vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.